O que você vai ouvir agora foi descoberto por acaso. E quando veio à tona, cientistas do mundo inteiro ficaram em choque. Algumas dessas descobertas foram tão absurdas que até hoje ninguém consegue explicar completamente. E uma delas foi tão perigosa que precisou ser escondida por décadas. A história da humanidade não é feita apenas de grandes gênios e planejamentos perfeitos. Muitas das maiores descobertas do mundo aconteceram por puro acidente. Erros, falhas, experimentos que deram errado, mas que por algum motivo inexplicável mudaram completamente o rumo da ciência, da tecnologia e até da nossa própria existência. Hoje você vai conhecer algumas das descobertas mais chocantes feitas por acaso, e no final, uma delas vai te deixar seriamente perturbado. Em 1895, um cientista alemão chamado Wilhelm R. Einstein realizava experimentos com tubos de raios catódicos em um laboratório totalmente escuro. Durante um desses testes, algo completamente inesperado aconteceu. Uma placa fluorescente, que estava do outro lado da sala, começou a brilhar sozinha. Não havia fios. Não havia contato. Nada que explicasse aquilo. Intrigado, R. Einstein passou horas repetindo o experimento. E então percebeu algo assustador. Uma radiação invisível estava atravessando objetos sólidos. Para testar, ele colocou a própria mão na frente da emissão. E viu, pela primeira vez na história, os ossos do próprio corpo. Sem saber, ele havia acabado de descobrir os raios X. Uma tecnologia que mudaria para sempre a medicina, permitindo enxergar dentro do corpo humano sem qualquer cirurgia. Mas naquela noite, R. Einstein ficou genuinamente assustado. Ele não fazia ideia do que havia acabado de liberar no mundo. Décadas depois, em um laboratório da empresa 3M, um cientista tentava desenvolver uma cola extremamente forte. O objetivo era criar o adesivo mais resistente do mundo. Mas tudo deu errado. A substância criada era fraca demais. Ela grudava, mas se soltava com facilidade. O projeto foi considerado um fracasso completo. Durante anos, aquele composto ficou esquecido em uma prateleira, até que um funcionário teve uma ideia. Ele precisava de algo para marcar páginas de um livro sem danificá-las. Resolveu testar aquela cola fracassada e percebeu algo genial. Ela grudava o suficiente para fixar o papel, mas não deixava resíduos. Assim nasceram os post-its. Um erro total de laboratório acabou se tornando um dos produtos mais vendidos do planeta, mas nem todo erro termina tão bem. Em 1945, durante pesquisas envolvendo energia nuclear, cientistas realizavam experimentos extremamente delicados. Um pequeno erro poderia liberar níveis catastróficos de radiação. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante um teste, um cientista deixou escapar uma peça de segurança. Em questão de segundos, uma reação nuclear descontrolada começou. Um clarão azul tomou o laboratório. Os equipamentos começaram a falhar, e uma onda invisível atravessou o ambiente. Sem perceber, todos ali haviam sido expostos a níveis absurdos de radiação. Horas depois, os primeiros sintomas começaram a aparecer: tontura, queimaduras internas, falência dos órgãos. O governo isolou completamente o local. Os documentos desse experimento foram classificados como ultra-secretos e só vieram a público décadas depois. Até hoje, esse acidente é considerado um dos mais assustadores da história da ciência. Em anos mais recentes, cientistas analisavam dados de partículas subatômicas. O objetivo era entender melhor o funcionamento da matéria. Mas os sensores começaram a registrar algo estranho. Certas partículas pareciam desaparecer e reaparecer em outro local, como se atravessassem a própria realidade. Inicialmente, os dados foram tratados como erro, mas após repetidos testes, ficou claro: algo quebrou as leis conhecidas da física. Alguns pesquisadores levantaram uma hipótese perturbadora: a de que nossa realidade pode não ser tão sólida quanto acreditamos, e que o universo talvez funcione como uma gigantesca simulação. Essa teoria ainda divide cientistas, mas quanto mais experimentos são feitos, mais difícil fica ignorar esses resultados. O mais assustador é perceber que muitas das maiores descobertas do mundo aconteceram por acaso, sem planejamento, sem intenção. Isso nos leva a uma pergunta inquietante: o que mais pode estar escondido esperando ser descoberto? Se você quer continuar explorando os mistérios mais chocantes da realidade, se inscreva no canal, porque aqui você vai descobrir fatos que ninguém te conta.